Olá, muito boa noite. Bem-vindos de novo a mais um Acontece no Centro Espírita. O tema que vos trazemos hoje é a mediunidade na infância ou na juventude. Já sabem, qualquer questão que tenham a colocar, podem fazê-lo através dos canais normais, o Facebook ou o YouTube, ou então para o e-mail do programa acontece no centroespírita@gmail.com. Quase todos os dias chegam aos nossos centros pais angustiados com relatos de crianças que dizem ouvir ou ver espíritos, ou até sentir batidas, ou as portas a bater. E o centro espírita tem sido, na realidade, o último recurso da procura de ajuda para estes pais, que não conseguem, de alguma forma, encontrar justificação para o que acontece aos seus filhos. Antes correram certamente médicos, curandeiros, psicólogos, psiquiatras, na tentativa de terminarem com o pesadelo ou com a loucura, se lhe quisermos chamar, que afeta estas crianças no lar. Os pais sentem-se perdidos, questionam muitas vezes, deverei acreditar ou não se realmente os filhos estão a dizer a verdade? Será que eles ouvem ou veem mesmo alguma coisa? Serão alucinações? Serão, por vezes, até chamadas de atenção? As crianças, por sua vez, encontram-se inadaptadas. Muitas vezes com sentimentos que nós dificilmente conseguimos imaginar, porque realmente não se passa connosco, deprimidas até, e não compreendem o que é que na realidade acontece com elas. Regina, olá. Cá estamos nós de novo. Boa noite. Hoje com este tema que me parece pertinente, até porque aos Exato, nossos centros chegam, como eu disse, cada vez mais pais à procura de busca para os seus filhos. Eu começaria talvez com uma primeira questão. Será que as crianças veem ou ouvem mesmo os espíritos? Ou alguma coisa se passa? Sim, realmente elas ouvem, mas às vezes não. Às vezes é pura imaginação. E, portanto, nós acho que devemos estar um bocadinho alertas para esta situação, porque, como disse o Nuno, isto é todos os dias, é constantemente. Há muitos anos colaboramos com os centros espíritas, em especial na área da educação e espírita, e realmente chegam crianças com esta situação com 3, 4, 5 anos, começarem a ver os avós que já partiram, familiares, amigos, estranhos, e os pais não sabem o que hão de fazer. Mas, ao mesmo tempo, há aquela dúvida, será que é um amigo imaginário? Porque, enfim, há muitos anos atrás, há 100 anos atrás, as crianças não têm os direitos que hoje em dia têm, não é? Portanto, há uma preocupação da parte dos pais que não havia há um século ainda. Portanto, os pais preocupam-se e a primeira coisa que fazem é, o melhor é levá-lo a um psicólogo. Vai ao psicólogo e o psicólogo que lhe diz, não nos vamos preocupar, é provável que seja uma criação da fantasia, é a imaginação a funcionar. Isto porquê? Porque não se sabe muito bem quando, mas no final do século XIX surgiu esta ideia de que as crianças em determinada fase, em faixa etária, especialmente entre os 3 e os 8 anos, conversavam sozinhas. Portanto, falavam com alguém que os outros que as rodeavam ou que as rodeiam não veem. E então começámos a ouvir falar nos amigos imaginários. Foi Jean Piaget, o psicólogo suíço, que, mesmo observando as suas filhas, que serviram, digamos, de fundamento para a sua tese da teoria do desenvolvimento, que observou que uma das filhas, a Jacqueline, realmente conversava com alguém que não existia. E como é que justificou Jean Piaget esta situação? Disse, a criança nesta fase de desenvolvimento, entre os 3 e os 8 anos, ela está a viver um período que ele chamou de pré-operatório,
Portanto, que em Psicologia de Desenvolvimento significa que a criança nessa fase está a desenvolver o raciocínio e é uma fase em que também desenvolve a criatividade, a imaginação. E como se, por vezes, estando um pouco mais sozinha por questões, por exemplo, familiares, ou porque os meus pais não estão tão de perto, ou porque há um divórcio, essas situações, a criança como que arranja alguém que substitua, não é, esses seus momentos de solidão. E então Jean Piaget justifica estas situações de criança ver alguém como o amigo imaginário. Mas há um estudo feito no ano 2000 em que 2 psicólogos entrevistaram, portanto, 1.800 crianças e nessa entrevista, dessas 1.800, 46% delas diziam que tinham um amigo imaginário. Ora, é bastante interessante e nós até vamos lançar o repto aos psicólogos que são também espíritas, fazer um estudo para verificar se dentro do grupo de crianças que os psicólogos analisaram, psicólogos materialistas, que verificaram que as crianças viam realmente alguém e que isso era fruto da imaginação, se não estariam a ver na realidade. Nós achamos que sim, até porque temos tido muitas provas ao longo do tempo disso, como disse inicialmente, no atendimento no centro espírita. Por exemplo, os casos são constantes. Uma amiga minha tinha uma filha de 3, 4 anos que de repente um dia a brincar naquelas brincadeiras da casinha, digamos assim, a tomar um chazinho com as amigas, começou de repente a conversar com as bonecas e depois virou-se para o lado e disse sim avó, sim avó. E então começou a ter uma conversação com uma avó que ela nunca conheceu nem nunca viu. Portanto, para a criança era real, para a mãe foi um sintoma e um despertar de que algo existe, que ela na altura não acreditava, mas as provas de a filha lhe ter dito, inclusive, um nome que ela desconhecia da avó, portanto, fizeram-na ver que algo mais acontecia. Recordo, inclusive, uma situação de uma criança já com 10 anos, portanto já bastante crescida, que tal como disseste, tinha corrido psicólogos, psiquiatras, esteve debaixo de dura medicação, inclusive, e começou a ter que faltar às aulas. Porquê? Porque diziam os pais que ela via constantemente figuras. A psiquiatria disse que seriam alucinações, mas depois fez vários exames físicos, taques, ressonância magnética, e ela não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Então o que é que acontece? Procuraram-nos os pais, o centro espírita, porque o próprio psiquiatra chegou à conclusão que o melhor era procurar um centro espírita. Foi bastante interessante porque os pais, com uma visão bastante materialista, ou seja, quando digo isto no sentido de que não criam nas evidências da imortalidade da alma, levaram a filha para conversar connosco. E então ela entrou na saleta, onde eram as aulas de educação espírita, e eu perguntei-lhe o que é que estava a acontecer, o que é que se passava com ela, e de repente ela ficou muito séria e disse-me: eu primeiro quero fazer uma pergunta. O que eu contar, você vai acreditar em mim? Eu disse: depende do que me vais falar. E ela disse: é que eu vejo a toda a hora. Eu vejo pessoas, por exemplo, sem braços, acabadas de morrer. Vejo-os com feridas, vejo-os com sangue, vejo pessoas magoadas, vejo estranhos à minha volta a toda a hora. Eles falam comigo, não me deixam dormir, vão para a minha cama. E ela começou a falar isto assim, mesmo angustiada. E quando acabou de falar, eu disse: olha, querida, além de ti, eu posso dizer que aqui, neste momento, no centro, estão várias crianças e jovens que veem, tal como tu, espíritos, ou seja, aqueles, nós não morremos, e aqueles que partiram, muitas vezes, se mostram a quem os pode ver. E tu tens mediunidade e, por isso mesmo, consegues ver o que os meus olhos, por exemplo, não veem. Claro. Imediatamente, desatou a chorar, agarrou-se a mim e disse: finalmente alguém acredita em mim. Ou seja,
estas evidências, não é? Estas situações que são verdadeiramente reais para estas crianças, precisam de resposta. E é mais que evidente que a psicologia, a psiquiatria, não está a dar resposta a estas crianças. No entanto, no início eu disse que por vezes também há imaginação. É verdade que há situações esporádicas até para que crianças... tentativa de chamar a atenção os pais. Exatamente. Quem está à volta deles. Exatamente. Por isso é que temos que observar bem os factos para distinguir, não é? Se ela vê realmente alguém que já partiu ou se é fruto da imaginação. Nunca partindo do princípio de que a criança estará sempre errada. Até porque eu penso que o grande trabalho da Casa Espírita e dos seus trabalhadores vai precisamente nesse sentido, de esclarecer e de dar alguma confiança a estas crianças, a estes jovens, que de alguma forma muitas vezes não sabem o que fazer mais, porque realmente é capaz de ser... Eu não me vejo nesse papel, sou-te honesto. E eu penso que mesmo que... Aliás, não é só nas crianças e nos jovens. Particularmente pela minha experiência, as pessoas com deficiência também têm muito essa... Aliás, muitas vezes chamam-se loucos àqueles que não são. Não é? Exato. Quer dizer, eles veem mesmo e realmente a perspectiva materialista é outra. Sem dúvida, sem dúvida. Tivemos casos disso, inclusive um caso que tivemos na altura em que trabalhávamos numa instituição de criança em risco. Tivemos o caso de uma criança com microcefalia, não via, não ouvia, e ela conhecia perfeitamente quem eram as pessoas que cuidavam dela. E isso nós pudemos constatar porque, no cuidado que tivemos com ela durante 2 ou 3 anos, que depois foi interrompido porque passou para outra instituição, passados cerca de 8 anos, pudemos ir visitá-la e estávamos a muitos metros de distância dela e logo imediatamente, assim que entramos na sala onde ela estava a descansar, já bastante mais crescida, ela começou a rir à gargalhada, entusiasmadíssima, portanto, demonstrando um comportamento que nunca nenhuma das pessoas que tratavam dela, das cuidadoras, tinham assistido. Ou seja, reconheceu-os imediatamente. Ora, se ela não via, se ela não ouvia, como é que nos reconheceu, não é verdade? Portanto, é uma situação bastante comum. E que, infelizmente, o medo em sociedade de encarar as coisas como elas verdadeiramente são, leva a que depois as crianças acabam por passar por um processo de atemorização, de frustração enorme e depois, obviamente, na adolescência e na juventude, isso vai se repercutir na forma como vão lidar depois com claro. a sua própria mediunidade, não é? Claro, eu até gostava de lançar um repto, e se realmente têm essas histórias, se presenciaram ou se sabem de alguém, porque não enviar-nos, quer seja até em formato áudio ou por escrito, para que nós possamos aqui partilhar, porque é mesmo o objetivo do nosso programa, é informar, esclarecer, e muito rápido. Eu falei há pouco dentro da minha experiência com alguns residentes em casas de pessoas com deficiência, onde eu trabalhei fora do país, neste caso em Inglaterra. Eu tinha uma residente numa das casas em que eu diria que era quase que a vida dela naquela casa era falar com alguém que estaria ao lado dela, com conversas perfeitamente normais, como as conversas que nós temos, se calhar, com os nossos filhos. Vão para a escola, olha, não cheguem atrasados, olha... Quer dizer, existe um filme que, apesar de ser filme, que retrata um pouco aquilo que estamos a falar, até porque é na infância, que é o Sexto Sentido. Exato. Aliás, é específico e retrata precisamente aquilo que estamos a falar, que é incrível e que se calhar não é produtores espíritas, digo eu. Pois, porque certamente estes filmes já vão para o cinema, porque não é porque há um caso isolado, não é? É porque são muitos os casos e são muitas as situações. Portanto, como dizemos, todos os dias nos acontece, aliás, grande parte dos adultos, pais,
e avós que vão procurar um centro espírita, vão porque sabem ou porque aconteceu em casa as crianças começarem a ter comportamentos estranhos. E o que são esses comportamentos estranhos? São começarem a ver coisas, a ouvir vozes, porque também não é só ver, as crianças não veem só, também ouvem com frequência, e isso torna-se preocupante, especialmente quando entram na fase escolar, quando vão para a escola, não é? Existem realmente assuntos, temas que dariam um pano para mangas e é sempre extremamente importante nós falarmos sobre eles, e é agradável porque são importantes e porque fazem parte do nosso dia-a-dia. Mas existe aqui, no aspecto doutrinário, porquê que normalmente acontece as crianças até uma certa idade veem e ouvem, e a partir dessa idade, 7, 8 anos, por aí, deixa de acontecer, deixam de ouvir e ver. Ora bem, nós temos, no último programa, nós falámos no Livro dos Espíritos, não é? E o Livro dos Espíritos tem um capítulo dedicado precisamente à infância. Quem quiser conferir, a partir da pergunta 380, pode lá ver precisamente a colocação desta pergunta, em que ele não é tal e qual, mas, portanto, vai de encontro àquilo que queremos elucidar. Notamos mais a partir dos 3 anos. Isto porquê? Porque, segundo dizem os espíritos, o processo reencarnatório, portanto, a reencarnação, é a vida sucessiva de uma alma, a qual, para chegar e atingir a sua evolução moral e espiritual, necessita de um corpo onde vai aprender, não é, tudo aquilo que ela precisa para realmente adquirir mais virtudes, tornar-se numa pessoa de bem. Ora, nesse processo reencarnatório, o retorno à Terra, não é? É escolhido e feito todo, portanto, um trajeto por onde o espírito, a família é escolhida, portanto, tudo o que vai passar é pré-determinado, e depois não vai terminar esse processo logo com o momento do nascimento. Não, dizem os espíritos que ainda demora mais algum tempo a que o espírito, mais propriamente o perispírito, se adapte ao novo corpo, não é? E então, o que é que vai acontecer? O Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, ele explica isso dizendo que nesta fase as crianças têm uma mediunidade um pouco mais anímica, ou seja, é como se elas saíssem do corpo e vissem, e não o contrário. Porque o que acontece na mediunidade dos adultos é que, portanto, nós podemos comunicar usando a nossa mediunidade, e então os espíritos aproximam-se de nós para transmitir uma mensagem. Não há mediunidade se nenhum espírito aparecer para transmitir alguma coisa, não é? Portanto, na criança é diferente. Ela, como que ainda não está, eu vou usar assim uma imagem um pouco, enfim, simples, mas é como se o espírito ainda estivesse assim, cá e lá, a viver no mundo espiritual e no plano material. Portanto, é por isso que é com maior facilidade, umas mais do que outras, porque não acontece a todas as crianças. Também em função de quê? Que isso Talvez acontece. do estado de evolução de cada espírito, não é? Nem sempre, porque tem muito a ver, lá está, há muitas que começam a ver e vão permanecer vendo, porque já vão, mais tarde, presume-se que vão desenvolver a mediunidade. Cada um tem a sua, portanto, o seu caminho da vida, não é? No entanto, há situações em que este tipo de situação mediúnica, em que a mediunidade das crianças surge para também captar a atenção dos pais. Ou seja, é mais para que os pais realmente abram os olhos, digamos assim, para aquela situação, do que propriamente para a criança. Ora, o que é que vai acontecer? À medida que ela cresce, vai perdendo essa facilidade de contacto com o mundo espiritual. Porquê? Porque já se adaptou ao plano material, não é? E o espírito já está mais... ou o perispírito já se fixou mais ao... Sim, ele está sempre ligado, logo desde o nascimento. A questão é que é como se... o mundo material nos exige e nos obriga e vai esquecendo a uma forma, exato, uma forma e um comportamento e uma forma de estar que é muito material, e então acaba por se esquecendo.
falamos de mediunidade nas crianças e nos jovens. Nestas circunstâncias, o que é que aconselhas, ou o que é que a doutrina aconselha que os pais devam fazer? Bom, é muito importante a atuação dos pais imediata. Nós temos vindo sempre a falar nisto, a doutrina espírita fala muito nisso em todos os livros, e tanto da codificação espírita e outros. É muito importante que os pais estejam atentos, primeiro para verificar se é ou não é mediunidade, não é? Como já falámos. E depois tratar a situação com naturalidade. Ao fim e ao cabo, o que é um espírito? Um espírito é um ser igual a nós, só que sem corpo, não é? Exato. Portanto, a única diferença entre eles e nós é que não temos corpo. Se os espíritos eram boas pessoas, continuam sendo boas pessoas. Se os espíritos eram menos bons, continuam sendo menos bons. O grande receio dos pais, quando de repente a criança diz que viu algo, vem na sequência do medo que a sociedade materialista incute nas crianças, inclusive e nos adultos, através dos próprios filmes. Que há imensos filmes de exorcismos e a mostrar sempre um lado negativo. Da imortalidade da alma. E a verdade é que, para já, esses filmes, grande parte deles não ensinam nada e depois passam medo. E é esse medo que nós precisamos de combater. Não há que ter medo daquilo que é verdadeiro e daquilo que é natural e daquilo que é simples. Ora, se a avó partiu, não é? Está do lado de lá, não nos vamos querer ver a nossa avó, ver a nossa tia, ver o nosso primo. Não é uma maravilha podermos ter acesso a uma conversa afável com alguém que partiu, que nos era muito querido? Claro que sim. Então não temos que ter receio nenhum. Muitas destas crianças que nós vemos, que têm estes medos, elas são às vezes, esse medo é alimentado pelos próprios pais. Porquê? Porque os pais dizem, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Oh filha, não tenhas medo, vens dormir comigo para a minha cama. Isto não pode acontecer. Então, tal como perguntas, os pais devem tratar a situação com naturalidade. Quando realmente se vê que há mediunidade, também não devem excitar a criança ou instigá-la a que ela faça perguntas, não é? Aos espíritos. Porque muitos dos pais depois caem exatamente no oposto, que é, o meu filho vê a avó, então olha, pergunta à tua avó, o que é que ela fez, onde é que ela vai, onde é que foi, o que é que aconteceu? Portanto, isto também não é... Claro. E não devemos esquecer que nós, reencarnados agora, um dia estaremos do lado de lá e passaremos pelas mesmas situações. Exatamente. E, portanto, é precisamente esse o processo da evolução, não é? Que vai fazer com que nós que hoje estamos aqui e como pais, de alguma forma, um dia poderemos passar pelo mesmo, porque voltaremos a ser crianças. Sim. Existe... Eu só queria, desculpa, sim. Só para terminar, é que acho que é bastante importante também a questão dos pais nem situações porque nem sempre são os familiares que aparecem às crianças. Muitas das vezes são pessoas que estão por ali a passar, espíritos que estão na casa, que já estavam para casas onde se vão mudar. Ou até obsessores da própria família. Exatamente. Ou então espíritos menos simpáticos, Exato. Não é? Daquela família. Quando é assim, há duas coisas que são fundamentais. A primeira é a oração. Portanto, é importante que haja oração em casa, em família. Fazer o Evangelho no lar, se possível, nessas situações, especialmente se a criança anda mais nervosa e começa a haver bastantes vezes ou com maior frequência. Portanto, o Evangelho no lar seria muito importante. Ou então, uma conversa à noite, quando se vão deitar, fazer uma prece, pedir aos seus guias espirituais, ao anjo da guarda, a quem realmente sintam afinidade, a Deus, sobretudo, que peçam o seu auxílio para que realmente a criança não esteja tão sujeita, não é, a essas visões, a esses aparecimentos. Não é? Exatamente. A mediunidade desponta, muitas vezes, sem nós percebermos. Existe alguma idade específica para o exercício da mediunidade? E uma outra questão que muitas vezes se levanta é a mediunidade na infância deve ser desenvolvida? Ora bem, Allan Kardec
coloca bastante estas questões, até porque ele próprio serviu-se de jovens que o auxiliaram nas perguntas que colocou aos espíritos. Portanto, Allan Kardec conheceu as irmãs Baudin, que eram duas jovens de 14 e 16 anos. Foi através delas que recebeu grande parte das respostas que estão no Livro dos Espíritos. Também contou com a Ruth Chaffé, que mais crescidinha, já tinha 18 anos, e também com a Hermance Dufault. Hermance Dufault escreveu, aliás, fazemos aqui uma chamada de atenção em relação a isso, porque achamos muito interessante esse assunto, é que Allan Kardec, na primeira revista espírita, dá especial destaque ao livro que a Hermance Dufault psicografou quando tinha 14 anos. Ou seja, a vida de Joana d'Arc, contada por ela mesma, ela escreveu quando tinha apenas 14 anos. E ele faz referência na revista a esse livro dela e a outro que ela está a escrever, do rei Dom Luís, se não me falha a memória, 11º ou 12º. Entretanto, ele, sabendo isto, não é caso também para perguntar se deveria desenvolver a mediunidade nas crianças, ou seja, será que é correto? Será que há perigos? E os espíritos respondem. É uma fase ainda muito primária, muito... Exatamente, só que, como estamos a ver, as jovens, de repente, com uma mediunidade, não é, equilibrada, as auxiliaram no trabalho, no tom do trabalho dele. Portanto, no Livro dos Médiuns nós vamos encontrar a resposta a essa pergunta, onde é perigoso, respondem os espíritos, desenvolver a mediunidade na infância. Isto porquê? Porque na infância as crianças ainda são bastante débeis, ainda não sabem realmente distinguir, não é? O que é certo, o que é errado. Mas Allan Kardec pergunta, e aqueles que já nascem com essa mediunidade? Aqueles que a mediunidade é espontânea? Bom, isso aí já é diferente. E que já vem com outro Já desenvolvimento. vem já vem com essa aptidão. Por isso mesmo, o que deve ser feito é ser devidamente acompanhada, não é? Portanto, apesar de serem ainda muito jovens, temos que verificar o seguinte, e é isso que os espíritos dizem. Observemos, por exemplo, algumas crianças, hoje em dia, sobretudo, é bastante fácil de verificar isso. Há crianças com 12 anos que já vêm com um conhecimento sobre a vida imortal, a vida espiritual, vêm com conhecimento diferente, olham para tudo e para as coisas e já questionam, mas porquê? Porque estas situações às vezes de maldade pelo mundo fora? Portanto, ela já tem uma maturidade espiritual que não tem alguns adultos com 60 anos. Há adultos com 60 anos que ainda são criminosos. Há adultos com 60 anos que pensam e creem que só existe uma vida, é esta. Portanto, tudo depende da maturidade, não é? De quem é o médium e, portanto, é certo que na infância e na juventude ela requer outra atenção por parte daqueles que têm a obrigação de a proteger, que são os pais e são os familiares diretos. É certo que as questões do desenvolver a mediunidade também, e temos o Livro dos Médiuns que nos fala muito sobre isso, o desenvolver significa ter algo muito pequenino que se pretende maior, não é? E então, é óbvio que se a pessoa tenta desenvolver e depois acaba por não dar em nada, deve desistir de continuar a fazê-lo, pronto. Foi quase por isso que Allan Kardec perguntou aos espíritos se deveriam ou não desenvolver na infância, se haveria uma idade própria para desenvolver. Não há uma idade própria. Tudo depende realmente da individualidade de cada um, da evolução espiritual de cada um. Exatamente. Falávamos das crianças, mas temos também os jovens, os nossos jovens, que muitas vezes passam por distúrbios e hoje cada vez mais se nota, até porque os ambientes onde se inserem são cada vez mais complexos, é muita droga, é muito álcool, é uma forma diferente de ver a vida.
E o que realmente se passa é que muitas vezes esses jovens passam por distúrbios, eles também não sabem o que é, nem porquê, e muitas vezes dão-se até conta de que têm atitudes que numa situação normal não as teriam. Como cativar esses jovens para a doutrina, para a compreensão do que é que realmente se está a passar? Um dos objetivos de nós estarmos aqui hoje é fundamentalmente apelar aos jovens, conversar com eles. Toda a gente sabe, quem trabalhou comigo ao longo destes anos, que eu sou espírita, a grande parte. E então é natural que as pessoas voltem e meia, quem tem adolescentes que de repente começaram a ver vozes, a ouvir vozes, desculpem, a ver familiares que já partiram, normalmente telefonam-nos a perguntar o que fazer e que orientações, o que é possível fazer, mas antes já foram àquelas senhoras de virtudes, não é? Para fechar a morada, como se costuma dizer, para que o jovem deixe de ouvir, deixe de ver. E normalmente a reação que temos é sempre a mesma. Mas isso é tão bom, é uma oportunidade única, maravilhosa para os jovens que podem aproveitar muito bem na sua vida. É, digamos, mais um sentido que os outros não têm. O problema, e voltamos outra vez a bater no mesmo, é que a sociedade passa uma mensagem tão negativa desta questão da espiritualidade que depois o medo e tudo mais parece que querem se libertar daquilo como se fosse algo muito ruim, muito mau. E então o que é que acontece? Há um perigo neste momento da sociedade, e temos que falar sobre isto, que muitos jovens que têm estas características juntam-se para fazer, por exemplo, reunião que eles chamam dos copos. Ou seja, põem um copo no meio de uma mesa e depois põem letras à volta, fazem perguntas para depois obterem respostas. Isto traz grandes perigos. Porquê? Porque os jovens que têm mediunidade e não sabem como controlar, pensemos um pouco, quem é que responde a perguntas fúteis, como por exemplo, que nota é que vou tirar no teste de matemática? Ou será que eu vou casar daqui a uns anos? Ou aquela a Maria gosta de mim? Portanto, estas perguntas, não há nenhum espírito com digamos assim, alguma elevação para dar respostas. São brincalhões, são zobeteiros, são aqueles que querem realmente se ocupar destas coisas mais comezinhas. E então o que é que acontece? Aquele jovem que tem mediunidade e que sem ele o copo não se move, porque com a presença dele o copo move-se sem ninguém mexer nele. Eu já assisti, porque uma vez convidaram-me para assistir, ainda estava eu a estudar no ensino secundário e fiquei estupefacta, porque não imaginava que as pessoas fizessem aquilo e depois vim a saber que afinal até é muito comum fazer-se. E quando não está, nada acontece. Quando está, o copo voa. O que é que acontece? Este jovem vai para casa e vai com aquelas companhias que eles evocaram e que chamaram. É natural que venha a ter contratempos em casa. Porquê? Porque para o copo se mover existe uma mediunidade de efeitos físicos. Ora, se existe uma mediunidade de efeitos físicos e vai para casa, caem pratos, caem talheres, acontecem coisas bastante disparatadas que depois os familiares e tudo o resto não compreendem o que é que está a acontecer. Portanto, os jovens não devem ter medo. Quando é assim, vocês, se não querem procurar um centro espírita, leiam. Esclareçam-se. A internet está cheia de vídeos, de programas, onde realmente se esclarece que tudo isto é natural. E como tirar partido da mediunidade? Olha, muito bom. Por exemplo, se vocês estudarem, se nós estudarmos um pouco para um exame, a mediunidade é um bom auxílio, porque os nossos guias espirituais podem chegar lá perto de nós, bastante fazer uma prece e auxiliar-nos no exame. É claro que tem que haver estudo antes, não é? Mas esta é uma das muitas... E não só, e os vários tipos de mediunidade que conhecemos, a mediunidade pode ser usada de uma forma... para ajudar os outros. Para ajudar os outros. Quer pela escrita, quer pela música. Pode ser... Existe um perigo que é óbvio, que é outro dos perigos dos quais nós temos que chamar a atenção, que é, muitas das vezes, quem se aproveita, ou os espíritos que se aproveitam de uma mediunidade não trabalhada, digamos assim, ou descuidada, muitas vezes pode levar inclusivamente a suicídios. Exato. É extremamente complicado. É verdade.
E daí a necessidade que todos, de uma forma geral, mas principalmente aqueles que ainda não estão muito dentro dos aspectos doutrinários, da doutrina, e não entendem o que se passa com eles muitas vezes, é extremamente necessário que haja essa atenção. Os nossos jovens vivem muito apáticos, nada lhes faz despertar o interesse. É muito difícil, do ponto de vista até educativo, na escola serem motivados. Ora, eles, na verdade, eles têm tudo. Eles têm tudo dentro deles. Têm essa vontade, só que a inércia acontece, e nós sabemos, por causa do mundo bastante virtual, não é? Atualmente vive-se tudo na virtualidade. Nós próprios estamos a passar o programa nas redes sociais. As redes sociais são excelentes. São os maiores transmissores de informação, é verdade, mas por outro lado também não nos podemos perder muito tempo dedicando a isso. Porém, neste caso, em questões de mediunidade nos jovens, eles podem procurar obter informação, o que é bom, e depois de esclarecidos, podem frequentar as aulas de educação espírita ou os grupos de jovens que há em todos os centros espíritas, onde estudam, compreendem e falam com outros jovens que também têm mediunidade ou que não têm mediunidade, mas juntam-se, porque o objetivo é sempre o mesmo. É nós praticarmos o bem e ajudarmos de forma a que o mundo progrida mais depressa, não é? Exatamente. O tema de hoje é muito sugestivo. Aliás, nós, como eu disse há pouco, repetindo-me, estaríamos certamente aqui bastante tempo a falar sobre isto. Aliás, eu gostava de deixar talvez uma sugestão àqueles que nos ouvem, que nos veem, que inclusivamente nos podem dar algumas opiniões, algumas sugestões sobre temas que gostassem de ver tratados aqui, temas que certamente assolam a sociedade de hoje e principalmente os nossos filhos, porque nós de alguma forma estaremos já com a nossa vida estabilizada, mas mesmo não a tendo, seria de todo importante que essas questões fossem colocadas. Regina, tendo em conta o tema de hoje, a rúbrica da nossa literatura espírita, o que é que sugeres? Ora bem, logo primeiro, aqui temos o livro dos médiuns, porque já falei nele hoje, e é o primeiro, portanto, não é difícil ler o livro dos médiuns. O livro dos médiuns fala sobre tudo aquilo que é importante para os médiuns. Portanto, temos diferentes tipologias de mediunidade e de médiuns. Temos depois também tudo o que é necessário para que o médium possa realmente evocar, para que ele possa participar em trabalhos mediúnicos de uma forma equilibrada. Portanto, tem atenção Allan Kardec aqui também quanto à formação do próprio médium. É um livro que não é difícil porque nós o lemos ainda quando éramos adolescentes. Portanto, certamente um jovem é capaz de o ler. E que não o leia assim como nós lemos tipo romance, mas que leia com bastante atenção. Tem aqui todas as respostas até quando as pessoas falam em obsessão, o que é isso da obsessão. E pronto, julgo que sucintamente recomendamos vivamente a leitura. Foi o segundo livro editado por Allan Kardec em 1861 e depois, para aqueles que são espíritas há bastante tempo e que gostariam de saber um pouco mais sobre a mediunidade ou que tiveram dificuldade em ler o livro dos médiuns, nós aconselhamos aqui estudando o livro dos médiuns, do projeto Filomeno de Miranda, portanto, disseca, digamos assim, algumas partes do livro dos médiuns e explica-as de forma mais fácil e acessível, mais compreensível para quem tem, assim, dificuldade. Outro livro é Nos Domínios da Mediunidade. Aqui, digamos que, além, juntamos a teoria, aquilo que Allan Kardec nos fala no livro dos médiuns e que os espíritos esclareceram, e ao mesmo tempo, vemos o espírito André Luís a vir à Terra, juntamente com um grupo de irmãos e espíritos superiores, analisando diversas situações em que os médiuns estão perdidos ou em obsessão, ou são médiuns sonambúlicos, etc. São várias situações com a mediunidade, mais práticas, vistas pelo plano espiritual. Depois, por fim,
Trouxemos aqui um livrinho que é muito interessante, e quando a gente fala chama-se Mensagem do Pequeno Morto. É uma psicografia de Franciscano Xavier, editada pelo espírito Neo Lúcio. Ora, este livro é uma carta escrita por um espírito de um adolescente ao seu irmão. Vejam só que interessante, a possibilidade de um jovem poder, por exemplo, receber do seu próprio irmão, não é? Notícias de como foi quando partiu. E então, este pequenino de 14 anos narra tudo o que lhe aconteceu depois de ter estado internado com doença, os cuidados que teve, o que viu, quem foi o familiar que foi buscar, tudo o que se passou do lado de lá, antes de poder voltar a ver o seu irmão, a quem ele dirige esta carta. Pronto, por hoje são estas as sugestões de leitura. Muito obrigado, Regina. Nós, certamente que poderemos sugerir muitas mais, porque existe muito mais literatura espírita que nos possa esclarecer acerca de todas estas temáticas que vamos trazendo por aqui. Não ainda para terminar, vou-me socorrer apenas aqui de algumas informações para vos dar conhecimento dos seguintes eventos. Isto na outra rúbrica que o nosso programa tem. Portanto, nos próximos dias 16 e 17 de setembro, realiza-se em Leiria o 26º Fórum Nacional da Ciência Espírita, portanto, Leiria, com o tema Os Arquétipos e os Núcleos em Potenciação na Evolução Espiritual. As inscrições devem ser feitas diretamente para a Associação Espírita de Leiria. No dia 21 de setembro, acontecem as 4ª Jornadas Culturais Espíritas em Valdecambra, com o tema Solidão. Se desejarem participar, devem enviar um e-mail para mudança.interior@gmail.com. Toda esta informação, eu penso que estará a passar em rodapé. Em novembro, falando de novo sobre o primeiro Congresso Internacional Unispírito, em Viseu, nos dias 15, 16 e 17, portanto, novembro, será um grande evento. É uma oportunidade, pensamos que única, de conhecer o que pensam alguns pesquisadores. Um dos convidados e também coordenador deste projeto é o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira. É um médico brasileiro, mestre em Ciências Biométricas e fundador da Unispírito. É a Unispírito, que é a Universidade Internacional de Ciências do Espírito. Universidade essa que administra cursos orientados para a medicina e práticas integrativas. Juntamente com o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, a Diana Costeira também faz parte deste projeto, deste primeiro Congresso Internacional, e é com ela que vamos ficar agora, que nos vai dizer algumas palavras sobre o que vai acontecer. Diana, passo-te agora a palavra. Boa noite a todos, boa noite Nuno, boa noite Regina. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos é dada de podermos falar um pouco deste evento que vai ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de novembro, o primeiro Encontro Internacional da Universidade das Ciências do Espírito. Eu gostaria, antes de partir para efetivamente aquilo que vai acontecer nesse congresso, de falar um pouco, brevemente, sobre o que é, na realidade, a Unispírito. A Unispírito, portanto, é uma universidade, não propriamente no conceito que nós temos de universidade, Universidade de Ciências do Espírito, que tem como objetivo principal a interligação entre a ciência, nomeadamente a medicina, e a espiritualidade. Eles, portanto, a Unispírito faz e realiza já há alguns anos algumas formações, alguns cursos direcionados para todos aqueles, independentemente de serem da área da ciência, da área da medicina, que quiserem fazer parte deste projeto e que quiserem agir na sociedade como elementos, como agentes da promoção da saúde. Então esses cursos são direcionados para todas essas pessoas que quiserem colaborar no projeto e tem uma série de temáticas, nomeadamente na área das patologias relacionadas com a infância, com a adolescência,
com a fase adulta e, inclusivamente, com a velhice, com a fase sénior, também a vida após a morte. Alguns temas, como por exemplo o suicídio, como por exemplo a embriologia e genética, todos estes temas relacionados com a espiritualidade em si. Então, o objetivo principal também deste congresso vai visar a interligação entre a ciência, a medicina e a espiritualidade. E, portanto, nós vamos ter 3 dias cheios de grande conhecimento e que serão valiosos para todos. Então, nós viemos fazer o convite para poderem estar presentes, aos alunos já inscritos da Unispírito e também a todas as pessoas que quiserem saber um pouco mais e, quiçá, fazer parte no futuro deste projeto que em Viseu, em Portugal, em Viseu deu guarida ao projeto da Unispírito em Portugal, portanto nós fizemos uma parceria com o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, visando precisamente intervir em Portugal nessa área. Todos os polos da Unispírito têm um projeto, portanto, após a realização destes cursos, eles têm um projeto de intervenção na sociedade e o projeto de Portugal visa principalmente a área da oncologia. Então vimos fazer este convite e podemos dizer que efetivamente vamos ter vários momentos culturais e eu vou apresentar muito brevemente o programa desse congresso. Portanto, nós no dia 15 de novembro vai iniciar precisamente só a partir das 18 horas com a recepção dos congressistas. Após o momento cultural temos a mensagem de boas-vindas pelo Presidente da Associação Social Cultural Espiritualista, Arnaldo Costeira, seguida de uma palestra sobre o espírito e o tempo, que é o tema central deste congresso, proferida pelo Dr. Sérgio Filipe de Oliveira. No dia seguinte, 16 de novembro, vamos ter a participação do Dr. Paulo César Frutuoso com o tema na área da oncologia, Quanto Tempo Tenho? Também a participação da doutora Anabela Cardoso, que é uma investigadora que trabalha com transcomunicação instrumental, com o tema Todo o Tempo a Vida Continua. O Dr. Carlos Mariano, que vem de Angola, um médico de Angola, que vai proferir uma palestra sobre antigos conhecimentos, desafios atuais. Vamos ter também um jovem estudante na área da medicina, Pietro Oliveira, com o tema A Medicina que eu vejo no futuro. Júlio Posati vai trazer-nos o tema Imagine. E o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, ainda no dia 16 de novembro, vai falar-nos sobre espaço, tempo e pineal. No último dia de congresso, que terá o término junto da hora de almoço, dia 17 de novembro, vamos ter Dr. Marbrisa de Oliveira e Dr. Mário Simões, que têm um projeto na Universidade de Lisboa. A doutora Marbrisa de Oliveira, que é psicóloga, traz-nos o projeto da felicidade, tempo de bem viver, e o Dr. Mário Simões com o tema positividade nas linhas do tempo. Terminamos com uma atividade artística, então achamos que este congresso será bastante frutífero, traz-nos-á ensinamentos valiosos e dar-nos-á um incentivo para podermos ser agentes do Consolador, para podermos também, quiçá, vir a ser agentes de promoção de saúde. Saúde essa que anseia pela intervenção da espiritualidade, que não pode caminhar sozinha. Obrigado mais uma vez e esperamos por vocês. Quem quiser saber mais informações acerca das inscrições, poderá fazê-lo através do e-mail unispiritoportugal.ascev@gmail.com. Muita paz a todos e até novembro. E pronto, Diana, muito obrigado pelos esclarecimentos. Iremos certamente em próximos programas voltar a falar sobre este congresso, sobre outros eventos que vão acontecendo pelo nosso país
E já agora, para quem nos vê fora de Portugal e também em Portugal, se necessitarem, se tiverem algum evento que nas vossas associações, nos vossos centros espíritas, possa estar para acontecer, não hesitem. Enviem-nos a mensagem, já sabem, para acontece no centroespírita@gmail.com e nós, com toda a certeza, que iremos divulgar. Foi um prazer, mais uma vez, neste segundo programa. Boa noite. Regina, voltaremos na próxima semana com mais um tema. Prometemos que, a partir do próximo programa, iremos transmitir-vos qual é o tema para a semana seguinte, para que assim vos possamos dar a oportunidade de nos enviarem as vossas questões. Mais uma vez, foi um prazer. Muito boa noite. Fiquem em paz. Boa noite.